Olha só, eu estava remexendo aqui em alguns textos meus e eu achei um texto que eu escrevi em um momento da minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês. É bastante reflexivo, tá? E ele começa com um pensamento que diz o seguinte: só porque você acredita firmemente numa coisa não significa que ela seja verdadeira. Nem sempre aquilo em que depositamos toda a nossa confiança em aquilo ou aquilo que nós acreditamos profundamente é a verdade plena e absoluta. Até porque eu costumo dizer que verdade absoluta é um negócio meio perigoso, né? Porque nosso cérebro, a capacidade dele de se reconfigurar com as novas informações é tão grande que eu acho que a verdade como essência, como princípio, como valor é uma coisa, mas a verdade no sentido de cada um colocar sua verdade como absoluta é perigosa. Mas, então, quando eu estava vivendo esse momento, que eu li o texto aqui, falei, meu Deus, como eu me lembro disso? Eu comecei a questionar e a entender o seguinte, que a cura acontece somente quando eu volto lá onde eu fui ferida. E quem não tem ferida, gente? E sabe por que vocês podem perguntar? Mas eu não entendo, a Lígia gosta de falar de autoconhecimento, de olhar-se para dentro de si mesma, de cura, se ela trabalha com a imagem pessoal. Por causa disso mesmo. Por causa disso mesmo. Porque se você não sabe, a sua imagem, a sua linguagem corporal, então não é só falando de imagem, cabelo, barba, cabelo, bigode, maquiagem, não, gente. Eu estou falando de linguagem corporal, de comunicação, ok? E olha, 93% da nossa comunicação é não verbal, 7% é verbal. Então, esse assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Então, gente, a minha reflexão era isso. O que eu penso sobre mim? Afinal, quem realmente eu sou? Quem eu acredito que sou? Por que eu tenho pensamentos assim ou assado a meu respeito? Por que eu começar isso? Eu tô aqui pegando um parâmetro do texto, gente, que eu quero falar a verdade. Foi um momento muito incrível, um momento de dor, mas foi muito importante vivê-lo. A dor é o alicerce, sabe, gente? A dor, ela é o respaldo porque ela nos leva de encontro à nossa verdade. Que a nossa verdade às vezes dói, mas ela dói enquanto a gente não entende quanto ela é necessária, profunda e importante. E ela é libertadora. Então, aqui do texto diz o seguinte, que há um tempo atrás eu comecei a me questionar por que a minha vida era uma vida de recomeços. Verdade, gente, minha vida era uma vida de recomeços. Impressionante. Parecia que eu tinha uma data para recomeçar. E eu comecei, inclusive, a perceber que parecia que tinha um número de anos que era o parâmetro. Deu X anos, acontecia alguma coisa e pá, eu tinha que começar do zero. Então, a princípio, eu ficava assim, meio assim, olha, eu sou guerreira, resiliente, levanto, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é a historinha que eu contava para me consolar ou até para justificar, né? Porque, vamos lá, a gente não tem noção enquanto a gente não entende que, peraí, chega, né? A idade foi chegando, eu falei, peraí, aquilo que eu considerava que era positivo, hoje para mim está se tornando cansativo, está se tornando um fardo. Onde é que isso vai parar? Né? Até quando eu vou aguentar esses recomeços? Então houve um momento em que a fadiga dos recomeços gritaram dentro de mim. Eu comecei a me sentir minada, né? Sem forças. Então, ao invés de eu me orgulhar de ser a fênix que recomeça, eu comecei a ficar tão cansada, tão enfadada, né? Que eu falo, cara, agora chega, eu quero paz. Ai, sabe, eu quero paz, eu não dou conta disso mais não. E é muito interessante é que quando a gente fala chega, eu quero paz, eu acho que a gente fala isso de ai, nossa, sou guerreira, sou isso, sou aquilo, enquanto a gente não tem consciência que isso precisa ter fim, porque não é nada saudável ficar recomeçando. Gente, pelo amor de Deus, recomeçar. Olha, veja bem, os recomeços eles são importantes, são necessários, mas chega uma hora que tem que parar.
ou que tem que, peraí, a gente tem que fincar o pé na terra um momento. Só que no meu caso, eu quero dizer assim, com relação ao recomeço, teve um peso muito grande, porque eu descobri que eu tinha decretos da infância, que me faziam não acreditar na minha capacidade. Gente, são verdadeiros decretos, que me faziam acreditar que eu não era capaz e que eu não merecia. Definitivamente eu não merecia. Então, o que eu fazia muito inconscientemente, porque em sã consciência ninguém faz isso, eu dava um jeito de recomeçar, tudo inconsciente, gente. Não era uma coisa que você... Ninguém faz isso em sã consciência, né? Eu assim, não sei nem explicar, né? Eu não veio ao caso eu contar detalhes, porque senão vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer é a consciência de que quem fazia isso comigo era eu. Acredita nisso? Eu dava um jeito de me sabotar num nível. Tipo, Lígia, veja bem. Olha só, que nível de inconsciência. Lógico, nível de inconsciência, porque conscientemente eu nunca pensei isso, não. Se alguém dissesse que eu estava fazendo isso comigo, eu ia falar, você tá louca? Como assim? Como eu vou fazer isso comigo? Não sou doida? Mas eu fazia, tá? Então, era um decreto que dizia assim para mim, Lígia, você não pode crescer. Você não pode ter sucesso, porque você não merece. Você não é de uma família. Você, sabe, está esquecendo as suas origens. Só que era uma coisa assim. Eu sou de uma família muito honrada, mas não era uma família abastada, né? E por não ser de uma família abastada, e muitas vezes convivia com pessoas de família abastada, e me sentia diminuída, me sentia menor, por causa dos decretos. E esses decretos eles vêm através de pessoas que têm posição de autoridade sobre a nossa vida, a começar pelos nossos pais. Gente, esses decretos fizeram da minha vida uma vida de recomeços num nível sem precedentes. Porque você fracassar, não tem nada demais em fracassar. Aliás, o sucesso, não existe sucesso sem alguns fracassos, porque os fracassos nos ensinam. Até porque eu costumo dizer que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque os nossos erros são inesquecíveis, não é? Mas enfim, então não era bem isso. Chegou num ponto em que eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. E esse é o momento crucial. Quando a gente entende que tem alguma coisa errada, fala, peraí, chega, não é mais resiliência, não é mais fênix, não é mais a águia que dá a volta por cima e que voa alto, papapá. Não, era alguém que tinha um decreto, sabe, como se fosse uma lei sobre a minha própria história de vida, que me dizia o seguinte, você não pode ir longe, porque você é filho da Terezinha, do Vicente, sabe? O Vicente era motorista de táxi, ou então motorista do prefeito, e a sua mãe era professora. Então você não merece, não. Fica, volta para trás, volta para lá, volta para lá. Cara, mas você acha que alguém faz isso em sã consciência? Não. Então, essa autossabotagem, que eu até falei no outro texto sobre o novelo, que a menina me falou que eu me sinto como um novelo, que está todo enrolado. E que toda vez que eu começo a desenrolar, por isso que eu me identifiquei tanto com a fala dela. Ela falava assim, toda vez que eu começo a desenrolar, eu sinto que ele quebra e eu recomeço de novo. Amiga, era isso que eu fazia comigo. Eu fiz um comentário sobre isso em outro vídeo. Era isso que eu fazia comigo. Eu mesmo quebrava meu novelo, mas não era em sã consciência. Quem é que em sã consciência faz isso? Então, gente, a partir do momento que eu tomei consciência que eu precisava mexer nisso, eu mexi. Não foi fácil, não. Eu tive que ir lá na dor, eu tive que voltar lá no lugar onde essas feridas foram instaladas, onde esses decretos vieram sobre mim, eu tive que ir lá, enfrentar, olho no olho, e vencer. E aí, gente, acabaram-se os recomeços. Sabe aquela coisa de você achar de fato seu caminho, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu... Então, o que eu quero deixar para vocês? Oi, pessoal.